Uma excelente tarde para você que acompanha a Rádio Gospel Mira, começando o programa Família de Canal Vivo, com a missão de fazer as famílias felizes. Muito boa tarde, Vicente. Muito boa tarde, Aninha. Muito boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para fazer este programa. Sejam todos bem-vindos a mais este programa. Aos queridos ouvintes, que Deus, através desta Rádio Santa e deste pequeno momento do programa, possa lhe dizer algo que seja confortante e necessário. Hoje eu estou acompanhado do meu amigo Samuel Rodrigues e vamos conversar sobre o mistério da morte. A importância de viver bem, para que, quando você se for, todos chorem de saudade e só você sorria por estar no colo do Pai. Agora são então 12:17 e está no ar mais uma vez o programa Família de Caná. Muito boa tarde, Samuel. Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, queridos ouvintes. Participe do programa de hoje pelo WhatsApp da Gospel, o número é 984546008. 8454-6008. Envie suas perguntas, suas dúvidas e comentários também referente a esse assunto, né? E não esqueça dos pedidos de oração, que nós vamos colocar para logo em seguida na oração do terço. Muito boa tarde. Então, a gente quer começar esse programa não assim com um ar fúnebre. Não, né? De forma alguma. De forma alguma, né? Primeiramente, vamos contextualizar, né? Esse final de semana, ontem, nós enterramos a minha sogra querida, que Deus a tenha lá no reino. E, com toda certeza, foi uma pessoa santa, né? Pessoa santa, não teve uma pessoa que passou por lá, pelo verol dela, que não fez essa declaração, né? Que ela é uma pessoa santa. E a gente que conviveu com ela tem essa certeza, né? Ela é tão santa que me deu uma mulher santa, né? Tão santa que me deu uma mulher santa. E ao refletir a liturgia de hoje, o Senhor ressuscita, né? Ressuscita lá o filho da viúva, lá de Naim, né? Então isso nos fez pensar, poxa, a morte, o mistério da morte, às vezes a gente não compreende, né? Às vezes a gente não compreende. Mas é tão gratificante quando você tem a certeza que a pessoa viveu bem, que a pessoa vai por braços do Pai, né? Que vai com certeza para o céu. Isso dá um conforto tão grande na alma da gente. Então a gente resolveu colocar isso como tema, né? Você viver bem para morrer bem. Não é assim? As palavras do padre ontem, né? Quando ele deu a sua homenagem lá às 11 horas ontem, quando eu estive presente, eu me senti muito gratificante de estar lá naquele momento. Foram palavras bem nesse sentido mesmo, né? Pra gente que fica aqui, nós temos a oportunidade de viver bem cada dia. E esse viver bem é fazer o bem pro próximo, né? É amar. E ele dá essa compreensão de que foi que Jesus veio fazer na Terra, né? Justamente aproveitar cada momento da vida dele para poder amar o próximo, para poder servir o próximo, para poder viver bem, para quando de fato você poder ter a oportunidade de encontrar, você vai encontrar com Deus, né? Ver ele face a face, contemplar. Ele falou muito de contemplar face a face. Esse é o grande presente que a gente pode ter, né? De ter vivido bem. É o que dá sentido à nossa vida, né? Eu acho que se a gente... Porque ninguém voltou lá do outro lado para ver lá como é que tá, né? Apesar de que, olha, o Evangelho fala que Jesus ressuscitou, Lázaro foi ressuscitado, aquela menina lá do Talita Kum, né? Na passagem do Evangelho foi ressuscitado, mas nós não temos registro nenhum. Eles não falaram para ninguém o que tinha lá do outro lado. Não. Nós não temos registro nenhum disso. O único registro que nós temos é que Jesus falou: na casa do meu pai tem muitas moradas, né? E eu vou preparar uma para você. É o único registro que nós temos, com certeza, né? E se Jesus passou aqui, marcou a história e é esse ser maravilhoso, imagina ele preparando um lugar para o Vicentinho. É, delícia, hein? Né? Mas é uma reflexão importante que eu acho, é que esse lugar é como se a gente tivesse um presente, ganhasse um presente. O cara chegou para você e falou assim: aqui ó, vou te dar um Boeing 707 zerinho para você. É um presentão, não é, né?
Sim. Mas o que você vai fazer com isso se você não sabe pilotar? Justamente. Não é verdade? Então o presente de Deus é isso. Antes de você receber o presente, você tem que aprender a pilotar. Né? E o pilotar o presente de Deus é você servir. Né? A gente está aqui nesse mundo para servir da melhor forma. E Jesus mostrou isso muito bem. Né? Com toda a fusão do nosso coração, né? Com toda a força que nós temos dentro de nós, servir bem. Né, nos doar ao outro, né? O grande testemunho que minha sogra deu foi isso. A gente chamava ela de "eu vim para que todos tenham vida". Esse era o apelido da minha sogra, porque ela era assim, né? Ela se anulava em favor dos outros, ela defendia os mais pobres sempre. Era uma pessoa de uma integridade, de uma fé em Nossa Senhora, mas assim, fantástica, né? E isso faz com que ela seja especial para nós, né? E vou até contar um detalhe da vida dela que precisa ter certeza. Quando o marido dela faleceu, o marido dela morreu de cirrose, ele era alcoólatra. Ela estava com ele nos momentos finais, né? E ele falou para ela assim, se Deus me der uma outra chance, eu vou mudar de vida. Só que Deus não deu. Naquela noite ele foi embora. Isso marcou a gente muito, ela contava isso pra gente, marcou a gente muito. Meu sogro era uma pessoa muito boa, mas tinha essa doença, né, do alcoolismo, né? Isso fez ele perder muitas coisas boas da vida dele, né? Fez ele perder o carinho dos filhos muitas vezes, né? Agora minha sogra já foi o contrário. Minha sogra, quando ela ficou 18, 19 dias internada, muito ruim no hospital, tadinha, num ritmo mesmo de despedida. E no finalzinho, ela morreu no domingo à noite, ela acordou para conversar com minha cunhada que estava lá. Minha cunhada é enfermeira também, né? E ela falou para minha cunhada assim, com muito fraquinho, tem até um vídeo que minha cunhada fez, ela falou assim, eu quero ir para casa. E minha cunhada falou para ela assim, mas a senhora vai para casa. E exatamente naquele momento ela foi embora, né? Então você vê que é umas delicadezas que Deus faz. E nesse momento eu e Rita, nós íamos dormir lá com ela à noite. Mas só que nós fomos à missa antes. A gente sempre vai à missa às 19 horas. Aí nós fomos à missa às 18 horas numa outra paróquia. E na hora da consagração, eu e Rita colocamos a mãe dela na patena na hora da consagração. Tão logo terminou a consagração, chegou a mensagem que ela tinha falecido, né? Então são coisas, assim, delicadezas de Deus que para outras pessoas não tem sentido nenhum, né? Mas para a gente que tem fé e para ela que viveu num ambiente de fé, numa crença em Deus, numa fidelidade muito grande ao Evangelho, um respeito muito grande ao sagrado, isso para nós teve um significado muito importante, né? E a morte dela transformou um monte de gente que estava lá, né? Isso eu percebi nítida, um monte de gente que foi lá, teve um testemunho de fé maravilhoso, né? Então o nosso foco hoje é esse, é você viver bem, né? Você fazer da sua vida um testemunho vivo, para que você chegue no céu com algumas coisas na mão para oferecer, né? Sim. Algumas coisas para falar para o Senhor, aqui ó, igual aquela passagem dos talentos, né? Você me deu 5 talentos, eu te dou 10. Né? Eu estou com as mãos cheias. Então esse é o nosso foco, né? Você não deixar perder tempo, né? A moeda mais cara que nós temos é tempo, não é verdade? Então não perca tempo de você viver bem com sua mulher, viver bem com seu marido, viver bem com seu filho, com sua sogra, né? Não fica curtindo mágoa, né? Curtindo mágoa, isso só faz mal, né? E pra gente que fica, a gente fica com saudade mesmo, né? E é normal as lágrimas, as lembranças positivas que tivemos, porém, essa questão que você falou, a proposta desse tema é justamente você, né, que tem aí mais um dia de vida, você que tem mais uma oportunidade de fazer o bem, de ajudar alguém, de olhar para o lado e falar assim, deixa eu viver intensamente o meu dia, né? Deixa eu cumprir com a minha missão. Nós temos uma missão todo dia, né? Não só uma missão de vida, como uma missão diária. E a gente, às vezes, deixa se passar, despercebe, não olha para o lado, né? Na correria, a gente deixa de ter a oportunidade de encontrar com esse Deus que está no outro. O padre também falou sobre a passagem da gente ter
o nosso próximo é o espelho meio turvo da imagem de Deus. E a gente, né, por questões humanas mesmo, a gente não consegue, às vezes, enxergar perfeitamente Deus no outro. E a gente tem que ter essa oportunidade de praticar isso todo dia. E não pegar nos detalhes humanos, né? E sim falar assim, peraí, eu tô aqui, deixa eu ver como que eu posso ser útil aqui. É o que o Padre Oswaldo também fala muito. O que eu posso ser útil? O que eu posso fazer além aqui do que me pedem ou do que eu acho que eu tenho que fazer, né? Deixa eu me colocar à disposição para poder o outro também ter a oportunidade de ver Deus em mim. Tem isso também, né? Com certeza, né? Eu tenho que não só me esforçar para ver Deus no próximo, né? Apesar de toda a sujeira desse espelho, de toda essa dificuldade, a parte humana, como eu também tenho que me esforçar para poder ser um pouquinho da imagem de Deus aqui na Terra para o outro. O outro também precisa disso. Com certeza. São Tiago até fala que a gente é imagem e semelhança de Deus, né? Mas a gente é uma imagem como vapor, né? Hoje nós estamos aqui, todo mundo vê, daí um pouquinho nós vamos embora, né? Nenhum de nós é eterno aqui nesse mundo, né? Nós somos eternos lá. Isso aí. Né? Nós não somos eternos aqui. Então não tem por que a gente levar para lá mágoas, né? Não tem por que a gente levar para lá momentos ruins, né? A gente tem que fazer da nossa vida hoje aqui um trailer de lá, né? Quando a gente participa de um encontro de casal, de uma coisa assim, é um trailer do céu. A gente sai dos encontros tão bem, que não é verdade? E eu sinto que é um trailer do céu. Então a gente pode fazer isso na nossa vida todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa de levantar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais um dia que a gente nasce novamente para uma nova vida, né? Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, né? Então a gente tem a oportunidade sempre de refazer, de retomar, de perdoar, né? De fazer a nossa vida um momento bom, agradável, né? Fazer bem pro outro, fazer o outro se sentir agradável ao nosso lado, né? Que essa questão ela é muito importante. O outro tem que se sentir bem ao nosso lado. E a gente não abraça porco-espinho, né mesmo? A gente não abraça porco-espinho. Então a gente só se sente bem do lado de quem nos faz bem, né? Então a gente precisa fazer bem pro outro para que o outro se sinta bem ao nosso lado. E quando a gente faz bem, automaticamente os outros nos acolhem, né? Porque nos abraça, nos sente. Nós sentimos tanto carinho nesse final de semana, nesse sentido, né? Por causa que minha sogra era tão amada, né? Tantas pessoas trouxe um carinho especial pra gente em função disso, né? Até agradeço os jovens da paróquia, lá mandaram uma coroa, os jovens, olha pra você ver, mandaram uma coroa de flores em nome do encontrão da paróquia. Isso emocionou a gente muito, sabe? São pequenas coisas que às vezes a gente não dá valor, né? Muito do dia a dia faz a gente não dar valor, mas a força da gente tá nesse carinho, né? No carinho dos amigos, no carinho das pessoas que nos amam, né? E isso você só consegue você fazendo a sua vida uma vida boa, né? Ninguém procura gente mal para poder viver junto, né? E também pensando nesse assunto, nós podemos também refletir com relação aos frutos, né? Não deixa de ser, né, o exemplo, o fruto, mas com relação a essa questão de você, independente de quanto tempo cada um passa na Terra, né? Tem gente que passa 5 anos, tem gente que passa 5 dias, tem gente que passa 80, 90. Quantos anos sua sogra viveu? 89 anos. Então, independente do tempo que você vá passar aqui na Terra, que ninguém sabe quanto tempo né, que temos, essa questão de falar assim, quantos frutos eu vou deixar? Porque igual nós somos como vapor, nós vamos passar. Um dia nós não vamos pertencer mais a essa terra. E o que de fruto, o que de exemplo, o que nós vamos deixar quase que por escrito do que a gente fez, né? Do que nós vamos deixar na lembrança das pessoas como modelo, como referência, né? Eu não digo como perfeição, porque não seremos, mas estamos buscando. Então, se estamos buscando, nós vamos servir de referência para outras pessoas se espelharem na gente, né? Quando a gente se for, para que ela também consiga alcançar o que a gente conseguiu e com certeza até mais, né? Da mesma forma que foi dito da sua sogra, ela deixou muitos filhos. E esses filhos, tenho certeza, que são devotos de Nossa Senhora, que eles são dedicados, que eles se importam uns com os outros e também com o próximo. E com certeza. Esses são os frutos. Né? Com certeza. A gente tem que passar pelo mundo e deixar pegadas, né? Pegadas, assim como Jesus deixou, né? Deixar pegadas para que outras pessoas
possam trilhar isso. Assim é a vida dos santos, né? Deixou pegada para que a gente possa, através do caminho, através dessas pegadas, chegar lá no Senhor, né? Reconhecer que esse caminho que o pessoal tomou, que a gente toma, nos conduz até a casa do Pai, com certeza, né? Então esse é o grande tchan, né? Não perca tempo de viver bem, né? Não perca tempo de celebrar todo dia a sua vida, celebrar todo dia o seu casamento, né? Celebrar todo dia a vida de seus filhos, né? Não perca tempo, né? A vida ela passa muito rápido, muito rápido. A moeda mais cara que você tem é tempo. Então não perca tempo, né? Não perca tempo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trilhe o caminho, a verdade e a vida, não é mesmo? Essas referências que você falou das pegadas, é isso mesmo. É este como que foi o meu caminhar, né? Qual opção, qual caminho que eu tomei que sirva ali de referência para que outras pessoas também possam seguir aquele caminho que já, entre aspas, já tem quase uma receita pronta, né? Do que é que deve ser feito. E lógico que fica mais fácil de vencer as dificuldades também que vão surgir. Muito bem, tem minhas participações aqui pelo WhatsApp da Fátima Butignoli, da Elizabeth, da Flávia de Caeté, Carolina de Caetanópolis. Então a Fátima até diz aqui, a Fátima Butignoli está mandando um abraço aqui, meus sentimentos para você, Vicente, para Rita. E ela diz aqui que há 26 anos atrás, né, então ela enterrou uma filha dela. Ela falou que o luto dela durou 3 anos e parecia não passar, né? Então ela diz aqui, provavelmente uma recém-nascida, né? Ela coloca que graças a Deus que hoje só me resta saudade. Eu penso até que, compartilhando com ela, que nós também perdemos uma sobrinha lá da neta da minha sogra, perdeu com um erro médico aos 23 anos de idade, né? Foi assim muito duro na época, então, né? Mas eu acho que isso tudo está nos planos de Deus. Acho que nada escapolha aos planos de Deus, né? Eu acho que o importante é se a pessoa confia em Deus, tudo que Deus permite que aconteça na sua vida, ele deve ter um plano, alguma coisa para poder, né, te despertar, te mostrar o quanto ele é grande. E perder filho é tão difícil que não tem nome. Por exemplo, se você perde a sogra, você está sem sogra, você é órfão, você perde o pai, você é órfão, você perde o irmão, entendeu? Tudo tem um nome, mas perder filho não tem nome. Você é viúvo quando você perde a esposa, o marido, mas filho não tem nome, né? Perder filho é muito doloroso. E aí a gente imagina a dor de Nossa Senhora, né? Sim. A gente imagina a dor de Nossa Senhora, né? Quando carregou nos braços lá o seu filho que foi assassinado, né? Então é muito difícil. A Fátima até completou aqui, obrigado, viu, Fátima, pela participação. Ela completou aqui falando que a filha tinha 5 anos de vida. Olha, quando isso aconteceu, né? Durante lá também, a gente no velório, né, a gente acaba escutando outros casos, e esse fato 5 anos também me lembrou um outro, que até Danilo comentou comigo, de uma criança de 5 anos que foi atropelada. Então assim, são coisas que acontecem, que se você for questionar ou ficar se perguntando, a missão daquele ser, né, que seja a filha da Fátima com 5 anos, que seja criança de 5, que seja um recém-nascido, a missão dele ali é Jesus que tem um plano, é Deus que tem um plano. A gente é muito humano para poder compreender. Mas você falou, tanto a trajetória da saúde dela, né, da sua sogra, quanto o falecimento, a motivação ou a alegria, o exemplo que ela deixou, que deixa nesse momento final de vida dela, né? Eu quero ir para casa. Esses detalhes, a gente tem esse conforto e essa compreensão de que não foi em vão. Com certeza. Nenhuma morte é em vão. Tudo serve de exemplo pra gente e de alerta. É o que você falou, de despertado. Tipo assim, fica esperto aí. Você não sabe a sua hora. Você não sabe como é que é o número de sua senha, ninguém sabe. Você tem mais uma oportunidade. Você tem mais um dia. Você tem mais uma noite. Você tem mais uma oportunidade para estar com seu filho, com seu vizinho, com seu marido. Independente do que esteja acontecendo, viva e seja aí mesmo um espelho de Deus. Um dizer que foi muito significativo para mim lá também foi isso. Cada dia que passa, você está mais perto deste momento. Sim. Cada dia que passa, né? Cada hora que passa, cada minuto que passa, você está mais perto da sua hora, né? Então não perca tempo de falar para as pessoas, eu te amo, né?
eu gosto de você, eu quero viver em paz, quero... Não perca tempo, né? Curta mesmo, fale, né? A morte, ela tem que ser precedida pela vida. Ela tem que ser precedida pela vida. Então, antes de você, viva. E Jesus fala assim, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, viva. Procura viver com plenitude a vida, né? Procura viver com plenitude. Não perca tempo com birrinha, com falta de perdão, com essas coisas que tiram a paz da gente, né? Passa por cima dessas coisas, busque águas mais profundas, né? O Papa falava, busque águas mais profundas, né? Queira realmente uma vida feliz, uma vida de paz, de tranquilidade, né? Não fica pela beira do caminho, né? Igual com os espinhos sufocando, né? Busque lá ser semente boa, busque lá deixar coisas boas para que as pessoas possam cada vez mais respeitar a Deus, conhecer a Deus e ser cada vez mais feliz, né? Que eu acho que esse é o ponto, né? Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que nesse momento que a gente perde um ente querido assim, muito querido por sinal, a gente dá muito sentido à fé, né? Eu creio que quem não tem fé realmente entra em desespero, mas quem tem fé, quem acredita no que Jesus falou aqui para nós, por mais forte que seja a dor da perda, o consolo no coração é maior, né? A gente sente, mas a gente tem aquela certeza de que está com todo carinho na mão do Senhor, né? Está com todo carinho na mão do Senhor, que o Senhor está cuidando dela com todo carinho e que nós aqui na terra estamos tristes, mas que lá no céu está acontecendo uma festa muito grande, né? Porque recebeu alguém que combateu o bom combate até o final, né? Levou a fé até o final, defendeu todas aquelas promessas que o Senhor fez, né? Tudo que o Senhor colocou aqui foi defendido, né? Com unhas e dentes. Então a gente fica feliz que essa pessoa está no céu. Fica triste pela partida, né? Mas quem tem fé supera com toda certeza esses momentos ruins. E para destacar também o evangelho de hoje, né? Quando diz assim, né? Jesus estava passando pela cidade e viu a mãe viúva perdendo seu filho único. Então ele sentiu compaixão. É esse o conforto que você está dizendo que sente. Isso. Você ter essa fé e acreditar que Jesus está contigo, né? Jesus com compaixão olhou para ela e disse, não chores. Mas, poxa vida, ela perdeu o filho único, não chores. E nesse não chores se estende, eu estou contigo. Você não está sozinho. Tá bom? Então, fica para você o recado, fica para você essa reflexão do dia. E com muita bênção, né? Que finalizamos aí mais um programa Família de Caná. Fique ligado na Gospel Mira, não desligue dessa rádio santa e abençoada. Nós, da Família de Caná, estaremos de volta na próxima semana, terça-feira, 12h15. Contamos sempre com a sua audiência e participação. Os trabalhos técnicos foram feitos por Ana Beatriz. Muito obrigado, Aninha. Com a apresentação do Vicente de Paula e do meu amigo Samuel Rodrigues. Nosso muito obrigado aos ouvintes. Obrigado pela sua participação. Uma abençoada semana a todos. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós que sempre precisamos de vós. E nós desejamos a todos saúde e paz. Rádio Gospel Mira 105.7